Então, boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez, né, para nos reunirmos no nosso clube literário Peregrinos da Alvorada. E hoje nós teremos a oportunidade de juntos conversar um pouco sobre o terceiro livro das Crônicas de Nárnia, que se chama O Cavalo e Seu Menino. Eu, desde já, confesso que é uma das histórias que eu mais gosto, porém nem sempre foi assim. Logo quando eu comecei a ler a história, eu não gostei muito. Porque a minha iniciação, né, meu primeiro contato com as Crônicas de Nárnia foi através dos filmes. E nos filmes, os personagens que aparecem são Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia. E depois Eustáquio e tal. Mas de modo geral, eles são os que aparecem nas três crônicas que viraram filmes, né? E aí, nessa crônica específico, né? O Cavalo e seu Menino, eles não aparecem. Além de é, se passar em outro ambiente e tudo mais, a história é meio estranha, sei lá. Mas, ao chegar no final da história, a minha impressão sobre ela mudou bastante. E não somente após isso, mas depois de ler livros sobre as Crônicas de Nárnia, como por exemplo O que Aprendi em Nárnia e Viva como Narniano, eu passei a apreciar ainda mais essa crônica. De modo que eu acho que ela seja talvez a terceira crônica que eu mais gosto aí. Tá no mesmo em que o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e a Viagem do Peregrino da Alvorada está. Eu acho que essas três crônicas são as minhas. As três eu considero muito, muito, muito boas. Certo? Então, antes de começar, né, vamos fazer uma oração rapidamente e vamos invocar a bênção de Deus sobre a nossa reunião. Nosso Deus e Pai, nós queremos, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nos dirigir ao Senhor nesse momento em oração. E nós queremos, ó Deus, Te louvar, Te bendizer pela oportunidade que o Senhor nos dá de aqui nos reunirmos, de aqui estarmos, para mais uma vez aprendermos um pouco mais sobre essas histórias que tanto nos edificam, que tanto falam aos nossos corações. Nos ilumine, nos abençoe, que essa reunião possa ser proveitosa, que nós possamos, ó Deus, recolher bastante tesouros nessa de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Vamos ler completo da nossa bio, a nossa razão de ser como peregrino da Alvorada. A descrição do nosso grupo, que diz: somos uma tripulação de peregrinos, desbravando os mares da leitura universal, visitando suas ilhas de conhecimento, enfrentando desafios e recolhendo tesouros. Nosso destino é o país de Aslan, pois dele toda boa dádiva procede e encontra o mais pleno significado. Então, nesse momento, nós vamos fazer um panorama geral aí da obra. Eu gostaria que vocês presentes, né, Alice e Rebeca, principalmente, pudessem trazer um apanhado geral assim, do que se trata a obra, quais são os personagens que participam da trama então, e tudo mais. Os personagens principais dessa história são Shasta, né? Shasta, isso. Aravis, Muito Bri bem. e Win. Isso. Se encontra na Carlomânia, do Senhor que fala. É isso mesmo, Carlomânia. E, né? Isso aí. Basicamente é isso. Então, como eu mencionei logo no começo, né? É uma história diferente, se passa em um ambiente diferente, não é exatamente Nárnia. A história começa, na verdade, na Calormânia, que é um país próximo a Nárnia, porém separado por um deserto. Um deserto enorme separa Nárnia da Calormânia, certo? Nárnia e Arquelândia, né? Arquelândia vem antes de Nárnia. Saindo da Calormânia, né? Teria que passar pelo deserto, depois Arquelândia para se chegar em Nárnia. Beleza. Então, logo de cara nós estamos apresentados a um personagem. O nome dele é Shasta.
E ele leva uma vida bastante infeliz. Dura, né? Ele bem dura. Elius, ele faz questão de detalhar esse sofrimento do jovem Shasta. Ele é órfão, adotado. Ele foi adotado por um pescador que era um homem muito rude, certo? Era um homem muito rude, ignorante, não faltam adjetivos nesse sentido para se referir a ele. E Shasta, por não receber amor, ele também não conseguia se expressar em amor pelo seu pai adotivo. Ele se sentia jogado, vivia meio que como um escravo, consertando rede, fazendo coisas nesse sentido, certo? E aí ele levou essa vida durante muito tempo, até que algo muito diferente acontece em sua vida. Até que um episódio totalmente inusitado aconteceu ali onde ele morava. Que foi... Alguém lembra? Eu não me lembro o nome do cara, mas é bem importante. Que ele queria comprar ele. Exatamente. O que acontece é que vamos dar uma apanhada assim, das características dos Calormanos e como eles se diferenciam dos povos da Arquelândia e de Nárnia. Os Calormanos, eles são orientais, eles vivem num lugar muito quente e sua pele é bronzeada, certo? São morenos, exatamente. Não sei se é proposital, talvez seja. E a Alice deu a primeira referência da vida dela, galera. Então, exatamente, eles são de pele morena, só que Shasta, ele é adotado de algum outro lugar. E ele... spoiler, não vamos adiantar de onde ele é, mas ele apresenta características diferentes desses povos. Ele é meio loirinho, certo? Ele é totalmente diferente, apesar de estar bem judiado, né? Mas ele é loirinho. E certo? entre racismo. Certo, ele é bem loirinho. E aí ele levava a sua vida lá com seu pai adotivo, como pescador, aquela vida sofrida, o bichinho só vivia reclamando, não era só presa da poxa. O jovem só nasce pra sofrer. E então, certo dia, Tascaan, salvo engano, é esse o título dado aos nobres da Calormânia. Salve! E o líder maior, né, que seria uma espécie de rei, é chamado de Tisroc. Tisroc, algo assim, Tisroc. Talvez Tisroc seja a pronúncia melhor. Que ele viva para sempre. Eu tava esperando essa parte para dizer isso. Então, é uma sociedade extremamente dividida em castas, certo? Existe o Tascaan e a sua família, o Tisroc e a sua família, né? Que é a família real. Abaixo dele vem os nobres, que são chamados de Tascaan, e depois todo o resto vivem como escravos, basicamente. Que era o caso de Shasta e de seu pai adotivo. E quando um nobre visitava a casa de um pobre, né, de um escravo, ele tinha que oferecer pousada e dar tudo que ele tinha ali para esse nobre. E isso acontece uma vez. Um Tascaan, que a gente não lembra exatamente o nome dele, nem sei se menciona, ele estava passando ali por onde Shasta morava, que era basicamente uma vila de pescadores, uma casa muito simples. Ele estava de passagem e ele se utilizou do seu título de nobreza para buscar repouso e alimento. E aí ele tinha um cavalo de guerra. Esse Tascaan, ele era um guerreiro. Ele comandava até exércitos, participava de guerras. E a Calormânia era como se fosse... Tinha uma proposta imperialista, né? Ela buscava estar sempre se expandindo e subjugando outros povos. E o seu cavalo... Bri, exatamente. Ele começa a receber um certo destaque. Esse Tascaan tá na casa de Shasta, né? Se alimentando do que ele tinha lá, os melhores peixes, a melhor poltrona, a melhor rede, seja lá o que ele tinha. Com a Sasha, dormindo no anjo do estábulo, não foi? Exatamente. Pelo pescador ter dado abrigo ao Tascaan, Shasta acabou cedendo no quarto e indo dormir com o cavalo, basicamente.
Só que aí é que a magia acontece. Lá está Shasta reclamando da sua vida. Então, nessa reclamação toda, quem não chora não mama, né? Ele começa a chorar, não literal, né? Mas ele começa a reclamar da vida. E aí o cavalo ouve. E algo inusitado acontece que o cavalo fala, exatamente. Nós estamos nos deparando não com um cavalo normal, um cavalo da Calormânia, mas com um cavalo falante de Nárnia. Exatamente. Então, é um cavalo falante de Nárnia que foi capturado ainda jovem e viveu como um cavalo normal durante boa parte de sua vida na Calormânia. E aí, esse cavalo, ele fala a Shasta que há um lugar onde ele pode viver bem e com liberdade. E esse lugar é Nárnia, exatamente. E começa a falar daquilo que ele se recordava de quando ele era apenas um poltrinho e corria livre pelos verdes pastos das terras narnianas. E aí, conversa vai, conversa vem, e eles decidem fugir e eles fogem. Exatamente. Ele leva o cavalo. Na verdade, o cavalo leva ele. Por isso que a história se chama O Cavalo e Seu Menino. Porque, na verdade, não é Shasta que conduz o cavalo, mas o cavalo que o conduz. Ele sofreu até essa parte, né? Que pra aprender a andar, ele caiu várias vezes. Exatamente. E ele, por ser uma pessoa pobre, comum da ralé, viver na parte mais baixa do extrato social da Calormânia, ele não sabia montar. Montaria, luta com espada, esgrima, coisas nesse sentido, artes marciais, era algo para os nobres, que estavam sempre em guerra. Esse trocadilho aí, para quem não entendeu, porque nossa família se chama nobre. Certo? Piada interna. E aí, eles vão avançando. E o que acontece depois daí? Ele se encontra com Aravis e o In. Exatamente. Nesse caminho, rumo às terras narnianas, eles são, entre aspas, perseguidos por outro cavalo. E eles ficam muito desconfiados, começam a correr, até que, de repente, eles resolvem parar e observar o comportamento dos seus perseguidores. E ele descobre que, na verdade, não é um homem, mas sim uma menina e uma égua. E o nome dessa menina é Aravis e a sua égua é Uin. E, para a surpresa geral da nação, eles estão indo para o mesmo lugar e a égua também é uma égua falante de Nárnia. E aí, Bri se empolga, porque foi a primeira vez na sua vida que ele pôde novamente ter contato. Primeira vez não, né? Mas pela primeira vez na Calormânia que ele pôde ter contato com um animal falante, que foi uma égua. E aí eles começam a falar de como era a Nárnia, aquela coisa toda. Só que Aravis, por ser da nobreza... Orgulhosa. Muito orgulhosa. Destratava de Shasta por ele ser da ralé. Ela destratava todo mundo, menos Bri, que ele conheceu o irmão dela de guerra. Exatamente. Isso, exatamente. E por que Aravis está também rumando a Nárnia? Porque arranjado. Exatamente, ela está fugindo de um casamento arranjado com um senhor de idade. Ela é apenas uma jovem e o seu pai conseguiu um casamento arranjado. Não seu pai, galera. A madrasta. Exatamente. Olha, pense que madrasta boa. Vou se livrar dessa daqui, vou casar ela com um velho. Certo? A gente percebe... Apesar que era da cultura deles, né? Casar com exatamente. O casamento ali na cultura calormânia era um meio de... Você buscava sempre casar com alguém que tivesse posses. E esse senhor, com quem Aravis iria se casar, ele não nasceu rico, mas mediante muita bajulação... Ele era conselheiro do rei. Exatamente. Era uma espécie de conselheiro do rei, do Tisroc, que ele vive para sempre. Ele... Com muita bajulação, ele foi alçando posições e mais posições, conquistando mais e mais dinheiro, de maneira que se tornou viável, atrativo para a madrasta de Aravis se livrar dela e ainda enriquecer as posses da família, casando Aravis com esse homem. E ela resolve fugir, porque ela também descobriu que sua égua era uma égua falante. Vai explicar porque ela descobriu que era uma égua falante também? Você ser uma parte da história? Pode falar, porque eu esqueci. Não, o Inci falou com Aravis porque ela ia se matar. Aí ela pediu pra não fazer isso. Perfeito. Aravis, em seu desespero, né?
por causa do casamento, não sabia o que fazer para se livrar dele. Pensava já, estava tudo certo, já tinha planejado em tirar sua própria vida. E aí, a égua, que se afeiçoou a ela, né? Porque foi criada por árabes desde sempre, desde nova, né? Melhor dizendo, acaba quebrando o silêncio, né? E falando e convencendo árabes que não fizesse aquilo, que existe um lugar onde ela poderia, de fato, gozar de liberdade. E a gente vê como a Nárnia, né? Representa um lugar de repouso. De liberdade. Um lugar de liberdade, de Felicidade, descanso, de felicidade. Muito diferente da Calormânia, que é um país de escravidão, E de opressão, muito salvo, muito bajulação. bajulação, exatamente. E aí a gente vai ver sempre essa jogada que Lewis faz, comparando as duas culturas, o modo como esses povos eles se comportam, contrastando sempre os narnianos com os calormanos. Isso é de propósito. No livro Viva como Narniano, o autor ele coloca que o culto, ou melhor, a quem você cultua influencia a sua cultura. Os calormanos eles servem a um deus que é tirano e constantemente irado, que é Tash, certo? Tanto é que ela fala, né? Quando ela vai falar a linhagem dela e servimos ao deus tal, que é esse daí. Exatamente, é o deus Tash. E ele é basicamente um deus sanguinário, em contraste com Aslan, que apesar de não ser um leão domesticado, acontece, como diz o senhor Castor, que ele é bom, certo? E o culto molda a cultura, certo? Isso tem que ficar bastante claro. Por isso que Lewis ele faz questão de o tempo todo estar contrastando as duas culturas e sempre aos deuses a qual essas culturas servem. Beleza? A história vai avançando, e agora a gente pode falar um pouco, sabendo que eles estão rumando a Nárnia, sabendo dos contrastes entre as duas culturas, sabendo os personagens que estão participando da história. Agora cada um pode falar um pouco do que chamou a atenção, do que gostou dessa história. Eu achei a perseguição. Quando, tipo, que eram os leões lá e meio que era Aslan levando eles a rumo e tal. Muito bem. Segura essa parte aí, Aslan sempre apareceu, assim, guiando eles, Então, fazendo conforto. Quando ele tava nos túmulos. Aslan é aquele gatinho que ele tava... A gente vai chegar nessa parte, segura essa parte. A gente falou das características de Shasta, alguém que teve uma vida sofrida, e que era o tempo todo, digamos que moribundo, né? Ele via muito moribundo, era uma pessoa sem autoestima, coisa nesse sentido. Beleza. Quando eles estavam ainda rumando a Nárnia, estava acontecendo um evento na Calormânia, no centro da Calormânia, que é Tashbaan, salvo engano. E que evento era esse? Se envolve Lúcia, Edmundo, Gagarinha. Exatamente. Pode falar. Porque o príncipe, que eu não esqueci o nome dele, ele se Radabesh. apaixonou por Susana. Susana queria casar, né? E propôs em casamento, e aí o que estava acontecendo, na verdade, era uma ação diplomática, na verdade, era uma espécie de armadilha para os narnianos, né? Para os reis de Nárnia. Os calormanos, na pessoa de seu príncipe, né, enviou um convite para Nárnia para um grande banquete, uma grande festa, mas a intenção deles era manter eles presos e coagir e entrar em Nárnia também. E futuramente acabar invadindo Nárnia. Eles queriam acabar coagindo, né, a rainha Susana a se casar com o príncipe Radabesh, certo? E aí, dessa confusão toda... Mas só não... Ei, também tem Corin. Exatamente. Ele vai dar um spoiler aqui. Dentro da comitiva narniana, digamos assim, haviam várias pessoas. Havia o príncipe Edmundo, havia a rainha Susana, havia alguns anãos e outros seres narnianos. Seu túmulo, sim, tá falando. Seu túmulo já velho, não é isso? Exatamente. PH. E essa parte eu gosto bastante, porque é a primeira vez
que Shasta, ele vê pessoas de Nárnia, ele vê de fato homens livres. E foi tratado muito bem. Eu acho que foi a primeira vez na vida dele que ele foi tratado. Ele foi tratado bem de verdade. E eu gostaria de chamar a atenção para o que é dito na página 216. Que é sobre o contraste justamente entre narnianos e calormanos. A comitiva tá passando e todo mundo tá rumando a Tashbaan, que é a cidade central. E o trânsito na Calormânia é uma grande confusão. E Lewis destaca, né, que o trânsito, as leis de trânsito na capital da Calormânia e, consequentemente, em toda a Calormânia, se resumia na seguinte coisa. Em Tashbaan só existe uma lei de trânsito. Quem é menos importante tem de abrir caminho para quem é mais importante. Então a gente vê mais uma vez o como social dá lugar a quem é superior. E assim vai. Se vier alguém superior a esse, tem que dar lugar também. Então o trânsito é uma bagunça. Sai da frente, cabeção. E Lewis, ele completa dizendo: a punição para o infrator, para quem não abrir caminho, é uma boa chicotada, uma cacetada de cabo de lança. Agora... A testa da gente comeu. É uma loucura. Lembra um pouco, mas não da mesma forma, o trânsito indiano, né? Que é uma gritaria, aí passa vaca, passa camelo, passa macaco e por aí vai. Eita. Em contrapartida, só para situar, né? Para se chegar ao deserto que dá caminho pelo centro da cidade de Tashbaan, para poder se chegar a esse deserto. Então, por isso que Shasta e os outros, eles tiveram que passar pela Calormânia, por Tashbaan também. E lá, eles acabaram se disfarçando, e eles tiveram de se separar devido à confusão e se disfarçar para não chamar a atenção. E foi aí que Shasta, pela primeira vez, viu os narnianos. E como é que eles são descritos? Um único calormano vinha à frente gritando: caminho, caminho. Não havia liteira. Liteiras são aquelas armações, né? Uma espécie de tenda que escravos sustentam sobre os ombros, carregando os nobres. Certo? Isso era... Os narnianos e a canteira dançando. Exatamente. Os narnianos eram totalmente diferentes. Eles vinham todos a pé. A maioria deles tinham cabelos louros, parecidos com o de Shasta, né? Eles trajavam túnicas de tecido de cores vivas e reluzentes, diferente das roupas cheias de joias e adereços dos calormanos. Eles não eram graves nem soturnos, pessoas de cara fechada, como a maioria dos calormanos. Caminhavam distraídos, conversando e rindo. Um deles assoviava. Via-se que eram homens dispostos a fazer amizade com as pessoas amáveis e pouco se importavam com as que não eram. Então, totalmente diferente dos calormanos. Calormanos, sempre que via alguém de posição inferior, pisava. Os narnianos viviam de boa e queriam fazer amizade tanto quanto possível. E se não quisesse amizade com eles estavam de boa também, certo? Eles eram totalmente diferentes, né? Esse contraste aí é importante. E a história avança e Shasta é confundido com alguém dessa comitiva narniana. Com o príncipe Corey que sumiu. Exatamente, com o príncipe Corey que só vivia metido em confusão. Ele gostava da briguinha, né? Ele era corajoso, mas faltava nele a temperança. Era uma pessoa, um menino, na verdade, né? Um adolescente, digamos assim, que não se controlava, apesar de ser bravo, corajoso, de desde jovem já querer se colocar em batalhas. Ele era alguém totalmente imprudente, se colocava em perigo muitas vezes, certo? E a história avança. Ele é confundido, só que ele tá todo sujo, mesmo assim as pessoas, os narnianos, a comitiva narniana, acabam o reconhecendo como o príncipe Corey, né? Isso. E o levam e tudo mais, e ele meio que não sabe o que dizer. Ele é um cara muito tímido, né? Shasta é muito tímido. Ele não sabe o que dizer. Acaba simplesmente se deixando levar. E é aí que ele é tratado muito bem, se alimenta muito bem, mas muito bem mesmo, como nunca em toda a sua vida. Ele afogou o ganso, né? Ele encheu a barriga, encheu a pança, aproveitou a oportunidade que teve. E o tempo passa, né? E ele finalmente se encontra com
o verdadeiro Corin. E eles são praticamente gêmeos. É como se eles estivessem se vendo no espelho. Muito bem, exatamente isso. E aí eles conversam um pouco, estão surpresos e tal, e aí eles trocam novamente de lugar e Shasta vai embora porque a missão dele precisa continuar. Beleza. E Aravis também passa por dificuldade. Todos eles, na verdade, passam por dificuldades, mas conseguem se reencontrar. E eles, antes de entrar na cidade de Tashbaan, eles haviam combinado de se encontrar em uma espécie de ruínas que ficavam no deserto. São túmulos. Exatamente. Como se fosse túmulo dos reis calormanos, certo? E é um lugar assombrado. E aí, eu gostaria de destacar nesse momento algo muito interessante que Lewis diz na página 232. Shasta, após esse episódio em que ele foi confundido, ele se dirige ao lugar marcado, combinado entre eles. E na página 232, quando ele se encontra no deserto, Shasta fica muito perdido. E Lewis, ele conta algo muito interessante. Ele diz que um dos motivos de Shasta se sentir tão perdido é que ele não lia muitas histórias, certo? Então ele ficava meio desorientado. O Lewis, ele tá sempre fazendo isso. Quando os irmãos da segunda história, eles chegam a Nárnia, eles começam a explorar a ilha, porque eles leram histórias que em toda a ilha, no centro dela, havia uma nascente. E eles começam a explorar. Da mesma forma, a gente vai ver lá na frente, Edmundo, em certo episódio, aconteceu um mistério e ninguém sabia como desvendar. E Lewis, ele diz, e Edmundo, que era o único que lia histórias policiais, pôs-se a pensar. Então Lewis, ele está sempre enfatizando a importância da leitura, a importância das histórias, porque elas te ajudam a entender melhor o mundo, certo? Beleza, isso aí eu gostaria de destacar. Aravis passa por maus bocados e ela consegue escapar de Tashbaan através de uma amiga dela que devia alguns favores, certo? E nesse momento que ela esteve em Tashbaan, ela teve contato com um plano aí muito louco, né? Qual plano foi esse? Porque assim, como assim? Enquanto Aravis estava em Tashbaan, ela acabou por acidente passando pela casa do Tisroc e ouvindo um plano que o príncipe queria atacar Nárnia. Exatamente, pronto. Então ela acabou ouvindo uma conversa entre Tisroc, o rei, né? Entre Radabesh e o adulador lá, que seria que iria. E nessa história eles tramavam para invadir Nárnia. Mas antes disso, voltando só para a questão dos narnianos que estavam na Calormânia, eles conseguiram sacar, né, que aquilo ali era uma armadilha, e aí com muita inteligência e astúcia, eles conseguiram se livrar. Eles eles prometeram dar um banquete no navio, exatamente, e queriam passar um tempo lá, preparando tudo para receber o príncipe. E nisso, eles estavam com o navio mais rápido de Nárnia, eles partiram fora, certo? E ninguém conseguiu pegá-los, porque eles estavam num navio realmente muito rápido. Pronto. E aí, voltando para Aravis agora, ela ouve essa história e ela sente a necessidade de avisar os narnianos. E aí, tão logo quanto possível, ela escapa de Tashbaan, se encontra com a sua égua ruim e parte para o lugar combinado com Shasta para poder seguir viagem rumo a Arquelândia. Nárnia, Arquelândia para chegar em Nárnia tem que passar por Arquelândia. Beleza? Da mesma forma que para chegar na glória tem que passar por dores. Beleza, galera. E aí o tempo vai passando e Shasta começa a se sentir sozinho, não é verdade? Ele foi o primeiro a chegar, só que os outros demoraram a chegar no lugar combinado. Ele começa a se sentir sozinho, a noite chega e nada de Aravis e Ruim chegar. Aí o inevitável acontece, um gatinho. Exatamente. Ele começa a ouvir o barulho de duas espécies de chacais, né?
Ele começa a temer muito. E nisso ele é consolado pela presença de um animal, que é um gatinho minúsculo e que só a simples presença desse gatinho é suficiente para consolá-lo, certo? E como é que eles se reencontram? Vocês lembram? Como Aravis e A Aravis e pediu Shasta? pra uma amiga para não acho que foi 2 ou um escravo acompanharem eles até os túmulos. Aí quando amanheceu, Shasta viu eles lá e eles pensou que eram inimigos e escondeu. Mas assim. Exatamente. Aravis recebeu auxílio dessa amiga dela, quando ela estava em Tashbaan, para poder receber guias, né, para conduzirem até o lugar designado. Porque Dabu não conhecia histórias em deserto, ele se perdia muito fácil, ficava andando em círculo. A mesma coisa poderia acontecer com Aravis, porém ela foi mais precavida e pediu auxílio, né? E aí o Shasta todo desconfiado, acaba vendo aquele povo ali, pensa que são inimigos, aí depois ele acaba encontrando Aravis e é uma alegria solta, e eles Corre pra Nárnia. correm para Narnia, exatamente. E agora mais rápido do que nunca, porque tem que chegar a tempo de avisar a galera que os Calormanos estão indo, aparentemente numa missão de paz, porém eles pretendem fazer guerra, certo? Na verdade, eles queriam já Arquelândia, porque eles queriam atacar Arquelândia E pra depois, depois Nárnia. Exatamente. Para chegar em Nárnia, como falamos, tem que passar pela Arquelândia, certo? Alguma coisa mais a destacar nesse momento? Não. Então, beleza. Quando eles estão chegando praticamente na Arquelândia, eles encontram um lugar de refúgio, certo? Vocês lembram que lugar é esse? Não, mas do cara. O Quando- eremita. Exatamente. Eles chegam na casa do eremita e esse eremita ele já tinha conhecimento da missão deles, né? E concede abrigo. Mas antes eles foram atacados por um leão. Exatamente. Esse leão ajudou, atrapalhou a viagem dele. O que é que vocês acham? Eu acho que esse leão. acho que Eu acho que ele foi uma ajuda. uma Ajuda. ajuda e ao mesmo tempo uma lição pra Aravis, exatamente. A gente vamos chegar já nessa parte, certo? E aí esse leão fez com que eles apressassem o parto. Eles estavam no deserto, eles estavam se cansando, Aí, observação. desanimando. Bri começa a sentir ferir o seu orgulho. Pronto. A gente chegou em algo muito interessante, que é sobre Bri. Ele era um cavalo muito empolgado. Ele participou de muitas guerras, ele era um cavalo falante e ele se comparava aos cavalos calormanos, então ele era muito superior a eles. Um cavalo de guerra e ainda mais falante. Acho que quando ia na jornada ele sempre se comparava um pouco com a égua, porque ela diz, minha senhora, se eu que sou cavalo de guerra, que... Exatamente. Ele estava sempre ressaltando esse aspecto dele, que ele era um cavalo de guerra. E tanto que quando ele tava lá, ele tava agindo, que ele tava se coisando na relva, ele perguntou, será que os cavalos falantes de Nárnia agem assim? Ele tava sempre preocupado com... O que pensavam dele. Exatamente. Pensariam dele. Ele era uma pessoa que tinha um ego muito grande. É interessante. Mais uma vez eu sinto o livro Viva como Narniano e o autor ele vai falar sobre como a atmosfera em volta influencia o nosso comportamento. Apesar de Bri ser um cavalo narniano, ele ter nascido em Nárnia, né? Ele apresenta, por ter tanto tempo vivido na Calormânia e respirado aquela atmosfera poluída, exatamente, né? Ele adquiriu, né? E ele adquiriu, e dentre elas, o orgulho. Ele era um cavalo muito, mas muito orgulhoso. E ele estava o tempo todo martelando que ele era um cavalo de guerra, que ele entendia de corrida, entendia em como seria a viagem. Como seria a viagem, não. Como seria a recepção dele em Nárnia. E aí que acontece algumas lições que ele começa a receber, certo? Quando ele precisou ir para passar por Tashbaan, a cidade lá da Calormânia, ele teve que se disfarçar. E uma das coisas que foi necessária para ele se disfarçar foi cortar a cauda e aparar a crista, para ele poder se parecer com um cavalo comum. E aí, quando ele chega na casa do eremita, né, digamos assim, no lado do eremita, que é como se fosse um abrigo antes de se chegar na Calormânia de fato, certo? É um abrigo no deserto, digamos assim. Um oásis, né? Onde
os forasteiros podem encontrar um abrigo até conseguir chegar na Arquelândia. E Bree, ele, ao chegar ali, ele começa a apresentar um aspecto totalmente diferente. E se antes ele estava muito animado para chegar em Nárnia, agora ele estava um pouco desanimado. Cabisbaixo. Porque ele pensava que o que os cavalos iam pensar que se ele chegasse com a crista cortada e o rabo curto. Exatamente. Exatamente. E aí ele recebe uma lição do eremita, beleza? Eu acho que bonito nessa parte que ele fala, eu acho que esse Aslan, ele não deve ser um leão, deve ser só uma forma de falar com ele. Exatamente, Como assim? Porque Bree, ele viveu muito tempo fora de Nárnia e ele não conheceu Aslan de fato, ele só ouviu histórias. Até ter um encontro com Aslan. Pessoal com Aslan. E na verdade todo mundo vai acabar tendo um encontro pessoal com ele, certo? E quando eles chegam no abrigo, né, do eremita, os três, Bree, Ruin e Aravis, podem descansar. Só que Shasta recebe a missão de correr para Arquelândia para poder avisar. E o eremita disse que se ele corresse o máximo, ele poderia chegar a tempo. O problema é que ele já estava muito cansado. E aí vem uma lição muito importante que Lewis dá, né? Que a recompensa para uma boa ação, na maioria das vezes, é ter de fazer uma nova boa ação. Isso é muito interessante. E às vezes a gente se encontra no limite das nossas forças e a gente precisa fazer mais alguma coisa. E aí é a minha parte preferida da história. Exatamente. E ele consegue, né? Avisar, consegue. Ele consegue avisar. E o rei se encantou pela aparência dele. É antes ou depois de dar o recado que ele se encontra com o Aslan? Acho que é depois. Depois, pronto. Que ele consegue dar o recado e após dar o recado ele acaba se separando do grupo principal da Arquelândia. E ficou sozinho. Novamente se encontra a Shasta sozinho, em angústia e lamentando da vida, certo? E aí a gente encontra aquilo que eu considero ser o fio dourado da história, o fio condutor da história, o tema central da história, que é a providência, certo? Isso se encontra, começa a aparecer na página 261, onde Shasta, ele diz que teve uma vida sofrida, e depois nós avançamos para a página 262, que é de fato o encontro que Shasta ele tem com Aslan. Beleza? Beleza. Na página 261, Shasta diz bem assim, ó: devo ser o cara mais desgraçado do mundo, pensou. Tudo dá certo com os outros, comigo nunca. Os nobres e as damas de Nárnia conseguiram fugir de Tashbaan, eu fiquei lá. Aravis, Bree e Ruin estão no bombom com o velho eremita. Eu fui o único a ter de sair. O rei Luna e sua gente estão a salvo no castelo, com os portões bem fechados, mas eu fiquei de fora. Teve tanta pena de si mesmo que as lágrimas começaram a deslizar por seu rosto. Um susto interrompeu seus tristes pensamentos. Alguém ou alguma coisa caminhava ao seu lado. Nas trevas não podia ver nada. E a coisa ou pessoa ia tão silenciosamente que ele mal podia ouvir suas pisadas. Ouvia, sim, uma respiração. O invisível companheiro de fato respirava com vontade. Devia ser uma criatura enorme. Foi um grande choque. Relampejou na sua cabeça uma lembrança. Ouvira dizer que existem gigantes nos países do norte. Mordeu os lábios apavorado. Mas agora que tinha um motivo real para chorar, parou de chorar. A coisa, se é que não era uma pessoa, ia tão silenciosamente que talvez fosse mera imaginação. Já estava certo disso, quando ouviu ao seu lado um suspiro grande e profundo. Não era imaginação. O fato é que sentiu o hálito quente desse longo suspiro na mão direita. Se o cavalo fosse mesmo bom, ou se ele soubesse como fazer o cavalo tornar-se bom, teria arriscado uma corrida desabalada. Seguiu o passo com o companheiro invisível, caminhando e respirando ao seu lado. Acabou não aguentando mais e perguntou: quem é você? Murmurou baixinho. Alguém que esperava por sua voz, respondeu a coisa. O tom não era alto, mas amplo e profundo. Você é um gigante? Pode me chamar de gigante, disse a voz.
mas não me pareço com as criaturas que você chama de gigante. Não consigo vê-lo, falou Shasta. Depois de muito tremer, uma coisa terrível lhe passou pela cabeça. Com a voz quase trêmula de choro, perguntou: Você não é uma coisa morta? É? Vá embora, por favor. Nunca lhe fiz mal. Oh, sou o sujeito mais desgraçado do mundo. Sentiu novamente o hálito quente da coisa no rosto e na mão. Morto não respira assim. Pode me contar as suas tristezas, rapaz. O hálito deu a Shasta um pouco mais de confiança. Contou então que jamais conhecera pai e mãe, que fora criado por um pescador muito severo. Contou sobre como fugira, sobre os leões que os perseguiram, os perigos em Tashbaan, a noite entre os túmulos, as feras que uivavam no deserto, o calor e a sede durante a caminhada. E o outro leão que surgiu quando estava quase chegando, Aravis ferida, contou por fim que estava com fome, pois não comia nada havia muito tempo. Agora entendi a tristeza dele. De barriga vazia é complicado, né? Não acho que seja desgraçado, disse a grande voz. Mas não foi falta de sorte ter encontrado tantos leões? Só há um leão, respondeu a voz. Não estou entendendo nada. Havia pelo menos 2 naquela noite. Só há um leão, mas tem o pé ligeiro. Como sabe disso? Eu sou o leão. Essa parte é linda, velho. Eu confesso que é uma das partes mais lindas de todas as crônicas. Certo? Shasta encarou a boca, escancarou a boca e não disse nada. A voz continuou. Fui eu o leão que o forçou a encontrar-se com Aravis. Fui eu o gato que o consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Foi eu o leão que assustou os cavalos a fim de que chegassem a tempo de avisar o rei Luna. E fui eu o leão que o empurrou para a praia a canoa em que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem, acordado à meia-noite, o acolhesse. Então foi você que machucou Aravis? Fui eu. Mas por quê? Filho, estou contando a sua história, não a dela. A cada um só conto a história que lhe pertence. Esse é um ponto muito importante e interessante em Aslan, né? Que ele só nos fala aquilo que diz respeito a nós. Ele não é fofoqueiro. Aprendam. Shasta pergunta: Quem é você? A voz responde: Eu mesmo. Com uma entonação tão profunda que a terra estremeceu. E de novo: Eu mesmo. Com um murmúrio tão suave que mal se podia perceber. E parecia, no entanto, que esse murmúrio agitava toda a folhagem à volta. Esse trecho aqui em português, ele teve uma pequena omissão. No original em inglês, o leão ele responde 3 vezes: eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo. Que lembra lembra que o nosso Deus ele é uma clara, na verdade, referência à Trindade, certo? Shasta já não temia que a voz pertencesse a alguma coisa que o devorasse, fosse a voz de um fantasma. Um tremor que lhe deu certa alegria. A névoa passou do pardo para o cinza e do cinza para o branco. Devia ter começado pouco antes, enquanto ele estava absorvido, conversando com a coisa. A brancura ao redor já começava a fugir. Passarinhos cantavam em algum lugar. A noite estava por um fio. Já enxergava bastante bem a crina e as orelhas do cavalo. Uma luz dourada surgiu à esquerda. E Shasta pensou que fosse o sol. Caminhando a seu lado, maior do que o cavalo, estava um leão. O cavalo não parecia ter medo, ou talvez não visse. Era dele que vinha a luz dourada. Ninguém jamais viu algo tão belo e terrível. Sempre quando descreve Aslan, é belo e terrível. Bom e não domesticado, né? Porque essas duas terrível, coisas, né? Essas duas coisas elas estão presentes nele. Ele é ao mesmo tempo justo, mas ao mesmo tempo ele é bom. Ao mesmo tempo ele se ira e ao mesmo tempo ele ama. Como a gente vai ver lá na frente, a justiça ela é mesclada com compaixão, certo? E para mim esse é o grande tema
dessa crônica. Minha É o passagem tema da favorita. providência. E também é a minha passagem favorita desse livro específico. Acabou sendo a passagem preferida de todo mundo, né? É. Então, para mim, o tema principal aqui das crônicas é a providência de Deus. Shasta, ele viveu a sua vida toda de maneira infeliz, achando que não era amado por ninguém, porque a pessoa que o adotou o tratava mal, como um servo, como um criado, certo? E a vida toda ele esteve sozinho. Mas aqui ele descobre que, na verdade, ele nunca esteve sozinho. Houve sempre alguém por trás da sua história, né? Conduzindo e o protegendo de alguma forma para que ele chegasse nessa situação. E a partir desse momento ele vai vendo bem bom, né? Exatamente. A partir daqui a verdadeira história de Shasta é contada. Ele vai para Arquelândia e ele descobre que, na verdade, ele é filho do Rei Luna. E ele muda o nome também. Exatamente. O nome, na verdade, que o Rei Luna havia dado a ele era de Cor. E ele era, na verdade, o primogênito. E, consequentemente, o herdeiro da Arquelândia. Tá vendo? Beleza? Eu fui até também. Eu chegar a ser rainha. Lá na frente, quando ele se reencontra com Aravis e ele vai contar o que tudo aconteceu, ele vai dizer algo muito importante. Na página 277. Na verdade, perdão, na página 280. Quando ele vai contar, em resumo, para Aravis o que foi que aconteceu com ele, porque eles haviam se separado e de repente agora Cor, que é o verdadeiro nome de Shasta, é rei, trapilho, parecendo mendigo. Imagina, cabelo cortado, cabelinho da régua, bigodinho fininho. Orezinha, Jesus. Parece uma cebosa. Com a Juliette nos olhos, né? Com óculos espelhados, no estilo. Com roupa de príncipe, né? Oi. E aí, quando Shasta resume a história, o que se passou, ele diz o seguinte, olha. Ele diz que só pode ter sido a mesma coisa que Aslan. Ele parece estar por trás de todas as histórias. Essa é a verdade central dessa crônica e de todas as crônicas. Aslan, ele está por trás de todas as coisas. E essa é a verdade da nossa vida. Cada um teve histórias diferentes. Cada um passou por situações diferentes. Cada um, de alguma forma, teve seu próprio encontro pessoal com Cristo, né? Com o verdadeiro Aslan. O Aslan para o qual o Aslan da história aponta, certo? O verdadeiro leão. O leão. Exatamente, o leão. Certo? Ele está por trás de nossas histórias. Ele está nos conduzindo, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos sofrimentos. Mesmo os nossos pais, ou o local onde a gente nasceu, a cidade onde a gente nasceu, por mais difícil que sejam as nossas circunstâncias, foi o próprio Deus que nos colocou aqui. E imagine se você tivesse nascido em outro lugar, talvez você nunca o conhecesse. Então, cada circunstância, cada pequena peça do quebra-cabeça que forma a nossa vida foi planejada, certo? E essa é a mensagem com a qual a gente encerra e fecha, amarra essa história, essa mensagem da providência de Deus. Nas pequenas coisas, Deus está por trás delas, certo? E que a gente nunca venha se sozinho, né? Porque Aslan sempre vai estar por perto. Exatamente. Nós nunca estamos sós. Eu acho que essa, assim, né? Até essa terceira crônica foi a que foi a mais forte, eu acho. Tem uma mensagem, porque ela é surpreendente, né? Essa crônica é surpreendente, porque é uma história que parece que estranha. Os nomes são diferentes, o ambiente é diferente, nós somos introduzidos a novos personagens, parece que está muito diferente da história anterior, certo? Mas aí a gente é surpreendido. Mas tem algo comum, né? Tem algo. Exatamente. Algumas pessoas pensam que o centro das Crônicas de Nárnia é a Terra de Nárnia, mas não. O centro da história é o próprio Aslan. É tanto que em toda a história Aslan vai ser descrito e toda vez que ele aparece, algo diferente acontece. Não, é engraçado que cada forma, quando os meninos vão pra Nárnia,
é algo diferente. Por exemplo, agora, eles foram convidados, eles foram chamados, então... E na próxima história, eles pedem... Eu acho lindo, foi a cadeia de prata, quando está aqui o Gil, ele pergunta, como vamos chegar lá? Que tal a gente pedir a ele? E aí... Exatamente. Exatamente. Ele sempre providencia os meios necessários para que nós nos encontremos com ele, certo? Então, que nós possamos, ao passar por situações assim adversas, diferentes, se lembrar sempre disso, certo? Que Aslan, o nosso Deus, ele está por trás de todas as histórias, por trás de todas as coisas, exatamente. Com isso a gente encerra, vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te dar graça por essa rica história, Senhor. Uma crônica muito linda, onde nós aprendemos uma história realmente maravilhosa, Deus. E que é uma história que muitos de nós podem se identificar com ela. Uma história que mescla sofrimento, mas esse sofrimento não permanece sozinho, porque ele acaba redundando em alegria. E essa alegria não é por acaso, mas acontece porque por trás de tudo, Aslan se encontra. Da mesma forma, a nossa história não são histórias por acaso. As circunstâncias que acontecem na nossa vida também não são por acaso. Em todas elas, o Senhor está e o Senhor dirige por sua providência. Deus, que nós possamos descansar o nosso coração na tua providência. Que essa certeza, essa verdade possa inundar o nosso coração e assim possamos descansar, Senhor, descansar em Ti. Nos acalmar quando o mar se agitar, nos acalmar quando os chacais rugirem, nos acalmar, Senhor, quando nós nos encontrarmos sozinhos pelos desertos da vida. Que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa falar ao nosso coração à sua maneira, do jeito que só o Senhor sabe. Porque só o Senhor nos conhece plenamente e só o Senhor conhece o nosso futuro e nos leva até Ele, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Ai,